O professor Fabiano, ele é professor titular de Direito Constitucional da UFRN, procurador federal e coordenador do Colibri Núcleo de Desenvolvimento Humano. Professor Fabiano, o senhor está com a palavra. Muitíssimo obrigado. É uma alegria muito grande poder estar nesse evento. Agradeço o convite e a organização que me foi formulado pelo professor Valber Agra, um amigo de longa data. Acho que com a quantidade e representatividade de temas academicamente comprometidos que temos aqui, torna por si só, não bastasse a época em que vivemos, esse evento com um caráter indiscutivelmente histórico. Sim, primeiro porque sempre marcamos a história com nossos passos. Segundo, porque precisamos urgentemente repensar o nosso compromisso democrático para evitar aventuras de ocasião e para evitar retrocessos. Afinal, esse é o grande papel que nós atribuímos à história. Bom, eu vou me permitir compartilhar convosco brevemente, porque eu não quero cansá-los, eu não quero tomar além do necessário o tempo de todos. Acredito bastante que num evento desses online é muito importante a precisão do uso do tempo, porque favorece a quem nos escuta, por quem eu tenho maior zelo. Inclusive, solicito à organização que, quando se aproximar do meu limite de tempo, por favor, dê-me o aviso no chat privado para que nós possamos respeitar isso. Vou apenas colocar aqui uma imagem para ajudar um pouquinho a nós refletirmos. Pronto, muito obrigado. O tema a que eu me propus, eu quero votar para presidente, é uma alusão clara a esse cartaz, a esse panfleto que nós vemos reproduzido aí, o qual conta já com seus 35 anos. E, inclusive, de maneira muito oportuna, eu estou muito feliz por ter ouvido o professor André Rosas, um pouco antes, já que serviu de uma maneira muito brilhante a preocupação dele para que eu possa prosseguir. Vou pegar apenas um momento da preocupação que foi externada antes de mim com relação a pensarmos esse ambiente no qual nós trouxemos mecanismos de gestão, vamos chamar assim, de um estado de exceção constitucional, como o estado de defesa, estado de sítio, intervenção, e esses mecanismos não estão bem colocados. Isso diz muito sobre a Constituição acerca da qual estamos falando. Essa preocupação em melhor conseguirmos tratar todos esses aspectos. Então, por isso, eu trago o tema subjacente a esse grande comício das diretas, que é autoritarismo e eleições na Constituição de 1988. De uma maneira mais própria ao tema, como eu coloquei, autoritarismo, Constituição de 1988 e eleições. Bom, podemos ver nesse simples panfleto, e foi por isso que eu fiz questão de colocá-lo, que a democracia no Brasil ela é extremamente vinculada à democracia direta, ao exercício direto da democracia. Essa frase, eu quero voltar para presidente, nos remete a um momento de lutas pelo qual nós compreendemos a importância desse cargo na vida política nacional e o desejo de toda a população de votar diretamente nele. O que confere uma característica à Constituição de 1988, se pudermos abrir um pouco mais o horizonte de nossa visão, até lembraríamos da perspectiva do direito achado na rua, o que nos mostra claramente uma opção do povo brasileiro reunido em Assembleia Nacional Constituinte
por uma democracia direta, pela construção direta da democracia. Vou avançar aqui para nós continuarmos falando com uma outra alusão. Desculpem. Como é essa democracia prevista no Brasil? Essa democracia com participação de todos. Coloco aí na tela para nós refletirmos sobre isso uma foto muito emblemática em São Paulo, onde nós temos aí, e nesse comício em particular, tivemos aí pessoas como o Dr. Ulisses Guimarães, Leonel Brizola, Tancredo Neves, Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva, Franco Montoro, Mário Covas, tantos outros. Como é essa ideia de democracia? Nós precisamos compreender o que é que pretende esse conceito. Primeiro é lembrar que não se pode pensar o conceito formal de regra da maioria dissociado do seu conceito material. A democracia é o governo, como ensina o professor Fábio Conder Comparato, no qual a minoria tem vez. Poderíamos dizer, o governo que oferece perspectivas reais de voz a todos. Isso é a democracia. Ela se liga necessariamente à ideia de que o maior desenvolvimento de cada um, o melhor desenvolvimento de cada um, apenas é alcançado mediante o convívio com a diferença e o aprendizado que isso gera tanto para o desenvolvimento individual, para esse livre desenvolvimento da personalidade, como para a sociedade de uma maneira geral. Então, vamos começar com essa noção da importância da democracia. Ela não está em debate. Democracia não é ideologia. A democracia, ela não é um discurso para depois a gente discute como é que vai ficar essa questão da democracia, ou até pensamentos que nós conhecemos com a expressão extrema-direita. A expressão extrema já o torna um pensamento por si só que não tem guarida na Constituição de 88. Então, certo, extremismos representam uma postura que não possui guarida na ordem jurídica. Então, vamos lá. A democracia é o pressuposto do qual não se discute. Mas eu queria lembrar de um outro aspecto que está subjacente a essa luta pela democracia, a qual não está concluída. Poderíamos chamar genericamente de a Constituição antidemocrática. Será que a nossa Constituição ela é antidemocrática? Será que a nossa Constituição tem mecanismos que vão de encontro a essa noção de democracia? Como é que é isso? Eu costumo chamar esse debate como flores na mão, coração de chumbo. A nossa Constituição, ela realmente foi fruto de um momento de elaboração no qual convergiram muitas representações populares, representações de grupos econômicos, e isso nos dá a noção de que ela é democrática por si só. Quero salientar aqui, desde já, que eu defendo bastante a manutenção da nossa ordem constitucional, da República Federativa do Brasil, a qual passou a existir a 5 de outubro de 1988. Vejo grande futuro na sua evolução constitucional com esse texto que nós temos. Mas prossigamos. Será que essa Constituição é verdadeiramente democrática? O fato do método, vejam que aí a gente vai para um debate ontológico. O fato de eu ter utilizado o método certo, o método democrático, garante que o produto seja democrático? Em verdade, nós vemos que a democracia ela se caracteriza não apenas na ação, mas também no resultado. Não basta, por exemplo, eu ter sido eleito democraticamente. É preciso que o exercício do meu mandato se dê de maneira democrática. Não sei se podem perceber essa questão. Da mesma maneira, não adianta o debate e a convocação ser democrática. Vejam bem, antes de 1988, na ditadura militar, nós tínhamos eleições. Nós tínhamos prefeitos eleitos. Isso por si só caracterizava o Brasil como uma democracia? Em muitas ditaduras, nós temos tribunais funcionando.
Temos parlamento. Claro que os senhores irão observar que, olha, mas também isso é limitado. Exato, eu tenho limites, muitas vezes, para esses poderes. Se eu posso escolher quem vai ser eleito, se eu posso escolher o que pode ser debatido, as circunstâncias na qual o órgão é fechado, eu não tenho a verdadeira democracia. Então, o que eu verifico é que o voto ele é indispensável para uma democracia, mas sozinho ele não caracteriza a existência da democracia. Então, o processo democrático é essencial para a construção de uma Constituição democrática. Mas isso não quer dizer que a Constituição seja democrática, só em razão disso. Muitas coisas podem ocorrer para impedir a manifestação real desse regime no qual todos têm voz de uma maneira real, empoderada, capaz de se fazerem ouvir. Portanto, eu verifico com muita facilidade que o texto da Constituição de 1988, ele é um texto muito mais anti-1964 do que anti-autoritarismo. Aquilo que nós nos acostumamos a chamar de entulho autoritário vai além de questões como tínhamos a Lei de Segurança Nacional, Lei de Imprensa, vai além da legislação, está dentro da própria Constituição e nós assim não nos apercebemos porque nós achamos normal. Há uma conhecida frase de um grande artista perseguido pelo Partido Nacional Socialista na Alemanha, Kurt Tucholsky, que ele vai dizer: um país não é apenas o que ele faz, mas também aquilo com o que ele se conforma e tolera. Então, nós precisamos ver que quando paramos para observar o modo como a Constituição é entendida por quem está no poder, o modo como grupos políticos se sentem acuados e injustiçados, porque esse é o sentimento que acomete, sim, muitos políticos, se sentem injustiçados pela aplicação de determinados entendimentos constitucionais que estão, por vezes, expressos no texto constitucional, mostra como, na verdade, foi uma coisa feita, mas sem a perspectiva de levar a sério o seu caráter transformador da realidade. E não vai diferente quando a gente olha a Constituição vista de baixo para cima, o modo como as relações sociais se constituem no dia a dia. Não necessariamente nós vamos ter relações sociais constituindo o modo como que vivemos de maneira que poderíamos chamar de respeitadoras da inclusão social. Daí a nossa briga toda por inclusão social, por luta contra a pedofilia, contra violência contra as mulheres, contra a homofobia. Tudo isso revela que nós temos uma sociedade que aceita a postura autoritária perante o outro e que, inclusive, o poder tolera. Portanto, claramente, nós conseguimos verificar no nosso texto constitucional a existência de muitos dispositivos que carregam em si um certo autoritarismo. Vindo de onde? De momentos da nossa história que se perpetuam e por transições, por mudanças de regime que não foram feitas adequadamente. A verdade é que hoje em dia nós vivemos uma sociedade que parece faltar sentido, para usar uma expressão própria de Viktor Frankl. Uma sociedade na qual parece faltar bases e parâmetros para nós atuarmos, por mais que às vezes eles sejam óbvios. Isso se reflete nos temas que são levados ao Supremo Tribunal Federal para grandes decisões nacionais, ao modo como se comporta o Congresso Nacional, como quando muitas vezes abre mãos dos seus pruridos éticos mais basilares e protege condutas reprováveis, porque, na verdade, nós estamos num consumismo de ordem jurídica, num consumismo de Estado de Direito, característica de quem não tem um norte, não tem para onde ir, e passa a cada ato buscar a sua satisfação. A cada novo tema, uma nova decisão. A cada vez que um debate retorna à pauta, uma nova orientação.
Bauman diz que hoje a cultura consiste em ofertas, não em proibições, em proposições, não normas. E é isso que tem acontecido em nossa sociedade, certo? Quando chegou o regime de 88, o professor Paulo Bonavides, de maneira muito lúcida, mencionou que nós estávamos em uma transição, em uma dupla transição. Em uma transição do autoritarismo, da discricionariedade ilimitada do poder central para uma democracia, e, ao mesmo tempo, para o regime de um poder para um regime de três poderes, fazendo alusão a que nós ainda éramos resquício da monarquia, que substituiu, na visão popular e na visão dos detentores do poder, os nobres pelos parlamentares, que substituiu o imperador pelo presidente da República, e manteve toda uma arquitetura institucional que fez com que nós continuássemos monárquicos dentro da República, que fez com que nós continuássemos unitários dentro de uma proposta federação. O Brasil, apenas nas reformas constitucionais do governo Fernando Henrique Cardoso, é que começa a se comportar assemelhadamente com tendências federativas. Antes disso, ele é um Estado unitário, ainda na sequência da monarquia, ainda na sequência do império. E nós observamos que precisamos ainda de uma terceira transição, uma transição para a república, uma transição para um modelo que realmente coloque a preocupação com a coisa pública em primeiro lugar. Mas ainda estamos falando, portanto, de uma Constituição que não fez isso de todo. Se, de repente, uma coisa impensável num regime de políticas públicas como garantia de direitos, você suprime conselhos de políticas públicas, isso é permitido na Constituição de 88, ela não obrigou a ter. Se, de repente, o presidente centraliza em si atos que poderiam ser submetidos a controle parlamentar, isso está na Constituição, esse poder dado ao presidente. E tantos outros temas que a gente poderia imaginar. Por isso eu escolhi como exemplo para tratar a questão da eleição presidencial. Como é que nós entendemos a democracia? É bíblica essa frase. Não vos deixeis enganar, mas companhias corrompem bons costumes. Então, eu preciso ver, e na verdade isso também está em Shakespeare, a sabedoria e a ignorância se transmitem como doenças. Por isso é preciso escolher as companhias. Então, já que a democracia é esse dado cultural, eu vejo que nós construímos a nossa democracia no modelo de separação dos poderes, que encastela cada um em seu feudo para que cada um tenha seu poder e um não interfira no modo como cada um reproduz o seu poder, seja oligárquico, seja como for. Não é um regime de cooperação entre os poderes, é um regime de proteção da fonte de dominação de cada ocupante do poder. É assim que a nossa Constituição desenhou. Não há silêncio inocente na Constituição de 88. O fato dela ter uma capa muito bonita, uns 1º a 5º artigos lindos, não vai me fazer esquecer o que está no restante. Não vai me fazer esquecer o que está por trás. Seria como eu passar a mão na cabeça de uma pessoa que pratica atos de violência doméstica ou extradoméstica e dizer, mas ele é uma pessoa tão boa, não precisa fazer nada com ele não, ele só fez isso porque ele tinha bebido. É comum ouvir esse relato. E é difícil lidar com a complexidade envolvida aí. Pois é, mas eu não posso pegar a Constituição e dizer, olha, mas a capa dela é tão linda. A prática é que é ruim. A prática é permitida por ela. Eu não sou o constitucionalista que escreve sobre a Constituição que eu queria ter, não sobre a que eu tenho. Eu tenho uma Constituição que muita coisa permite, sim. Mas permite porque a sociedade quer que seja assim. A sociedade não está preparada para pensar diferente. Vamos colocar o tema em central, em pauta? Então, logo de cara, a sociedade não está preparada para querer diferente? Eleição direta para presidente é um tema previsto na Constituição, segundo a maioria dos autores. Para ser exata, praticamente totalidade dos autores. Dizem que nos últimos 2 anos do mandato,
a sucessão presidencial vagando ambos os cargos se dá mediante eleição indireta. É o que se diz. Por que essa unanimidade? Nós queremos realmente, então, a democracia? Que unanimidade é essa? Essa é a questão que eu coloco. De onde é que ela surgiu? Por que é que tanta coisa eu discuto e acho horrível, mas eu não me indigno com a eleição indireta para presidente e esqueça aquele movimento todo de direta já, cujo panfleto abriu essa nossa exposição? Então nós temos que ver, né, que o problema não é o texto constitucional apenas. O problema está na nossa mentalidade jurídica, no modo como nós entendemos a nossa Constituição. Por isso que eu digo, olha, a eleição indireta para presidente da República, ela é inconstitucional. Eu não posso falar desse tema como se fosse algo permitido. E aí eu coloquei 5 argumentos para nós pensarmos, para nós refletirmos sobre isso. O primeiro é que isso é um pressuposto não republicano. Ah, mas está escrito no texto da Constituição. Escrito no texto da Constituição está, por exemplo, com a emenda constitucional 45, dizendo que a Justiça do Trabalho é que ia julgar os contratos de trabalho, inclusive aqueles que dissessem respeito ao poder público. E 10 dias depois, esse dispositivo foi suspenso por uma liminar, confirmada 15 anos depois. Mas era explícito. Mas se entendeu que aquilo ali era algo que afrontava a nossa sistemática jurídica. Apesar de explícito esse texto da Constituição, entendeu-se que ele afrontava o que era mais adequado em termos de proporcionalidade, razoabilidade e os conceitos legais. Então, por causa disso, isso não valeu. Ou seja, quando se entende que uma coisa não é adequada à nossa ordem, se entende que é inconstitucional. Por que a eleição indireta se entende que é constitucional? Outra coisa, uma ausência de uma previsão expressa não pode restringir direito fundamental. A Constituição diz que a soberania é por sufrágio universal, que o voto direto, secreto, universal e periódico é cláusula pétrea. E mesmo que o regime democrático, o sistema representativo, é um princípio constitucional sensível, motivador de intervenção federal, porque todo o poder emana do povo. Então, o que eu estou vendo aí é que a eleição indireta é uma exceção. E a exceção deve ser interpretada restritivamente. E aí surge o detalhe: não está usada a expressão eleição indireta na Constituição. Não está utilizada. Aí diz, não, mas na Constituição diz a eleição será feita pelo Congresso Nacional. Vamos para o terceiro aspecto. Critério teleológico e lógico sistemático. Certo? Maior do que o representante é o povo que o elege. Se o Congresso Nacional poderia eleger, o povo também pode. Ah, mas a Constituição tirou da Justiça Eleitoral. Você acha que a eleição seria toda coordenada pelo Congresso? Ora, a Constituição tirou do Judiciário, por exemplo, a votação do impeachment, a decisão sobre impeachment de presidente da República foi tirada do Judiciário, foi entregue ao Congresso. E é dito assim, a presidência da votação pelo Senado é do Supremo Tribunal Federal, do presidente do Supremo. Nem por isso se entende que é o Supremo que decide. Certo? Então, isso não é estranho à nossa ordem jurídica. Né? Eu posso tranquilamente entender que, olhando o aspecto sistemático, por exemplo, a justiça eleitoral é toda feita por juízes emprestados de outras instâncias. A justiça eleitoral é feita por juízes emprestados de outras instâncias. Não existe nenhuma previsão no texto constitucional para essa acumulação de cargos. Inclusive, está fora da acumulação, da lista de acumulações permitidas para magistrados. Por que acumula? Por questões de bom senso? Porque a lei eleitoral trata assim? Né? Sim, porque a lei eleitoral trata desse jeito e por questão de bom senso político. Então, se eu consigo criar uma exceção à Constituição por esse motivo, num ponto em que a Constituição só faz dizer o Congresso Nacional fará a eleição, por que eu não posso entender que o Congresso Nacional ali, a míngua de uma regulamentação que diga o contrário na Constituição? Por que eu não entendo que ali o Congresso é só quem vai presidir a eleição? Quarto, história constitucional brasileira. Nós estamos num processo crescente de
finalmente impor a semântica de 88. Certo? Isso Professor, é muito desculpe interromper, mas estamos caminhando para o final. Verifiquei isso. Muito obrigado. Eu vou finalizar assim. Obrigado. Então, na nossa história constitucional, não adianta a gente pensar que estaria dito o contrário. E, por fim, tudo que nós falamos até agora é quanto ao caráter democrático, a participação. Eu já tive esse tema colocado como eleição de governadores pelo menos 2 vezes no Supremo Tribunal Federal. Acreditem, em nenhum momento foi colocado em discussão, apesar de inúmeros assuntos tratados, o Supremo discutiu se não seria indigno para o povo fazer uma eleição indireta. Isso sequer é colocado em discussão. Eu vou finalizar com um trecho de um discurso de Rui Barbosa quando a República Brasileira completou 1 ano. Ele disse assim: a estrela de 15 de novembro, a estrela da República, aquela que já atravessou batalhas mais difíceis do que as que se escrevem com sangue, está bem alta para que possa tocá-la a poeira da ignorância, da vulgaridade e do nada. Então, que esse exemplo do que nós temos como a eleição indireta para presidente da República mostre que, dos vários modelos de democracia possíveis, o Brasil escolheu um que não admite, que não compugna, ainda que excepcionalmente, com o colégio eleitoral, com a técnica de colégio eleitoral ou de candidaturas restritas aos membros. Dessa maneira, eu finalizo, deixo aí na tela os contatos para nós debatermos. Essas ideias estão colocadas no blog da base de pesquisa. Quem desejar entrar em contato será uma alegria. Mas esse é o tema que eu queria trazer para nós refletirmos sobre o que é que ainda estamos pensando em 2021. Será que ainda pensamos com a mesma cabeça no regime anterior a 88? Ou, de fato, já chegamos para a nossa nova semântica? Muito obrigado à organização e a todos. Muito obrigado, professor Fabiano, pelas palavras e pela contribuição no nosso evento.